Sabe aquele momento que tudo aparentemente parece ter dado errado e o sofrimento enche o coração? Pois é, sempre existe uma possibilidade real e concreta de termos oportunidade de aprender e amadurecer com a dor. Em tempos difíceis, Deus também fala muito conosco e é preciso saber ouvir, viu? O padre Luiz Erlim escreveu um livro sobre esse assunto e vamos acompanhar o bate-papo dele com a repórter Danusa Azevedo. Que alegria falar com vocês e, sobretudo, chegar a tantos lares, a tantos corações que estão sintonizados na TV Pai Eterno. Agradeço o convite, nós vamos conversar sim sobre esse tema que às vezes causa incômodo, mas se a gente compreender os mistérios de Deus por trás de tantos acontecimentos na nossa vida, a gente vai perceber que de fato Deus é o Senhor da história, Ele não nos desampara. Essa é a intenção principal do livro. Padre Luiz, a gente fala que é um brinde ao fracasso. Muitas pessoas não entendem essa questão. O que o senhor quer transmitir exatamente? É para mostrar que por trás de toda e qualquer situação existe o agir de Deus? Justamente. Na verdade, o título ele quer causar mesmo esse estranhamento, né? E perceber que, às vezes, determinadas situações que acontecem com a gente e que nós consideramos como derrota ou derrotas, na verdade, tem o poder de Deus, tem a mão de Deus agindo, né? É Deus fechando determinadas portas e abrindo outras portas para o nosso existir. Deus, quando nos fez, ele plantou um projeto de amor para cada um de nós. E às vezes, pela nossa liberdade, às vezes a gente acaba se distanciando e se desviando desse propósito de Deus. Então, aquilo que às vezes a gente considera como fracasso, pode ser um verdadeiro livramento de Deus para que a gente deixe para trás determinada situação que talvez não nos traria felicidade, não nos traria realização, e Deus coloca o seu projeto diante dos nossos olhos. Nós somos educados para a vitória, né? Desde pequeno, os pais querem que seus filhos sejam vitoriosos na vida, no mundo, mas às vezes essa vitória, ela é uma vitória muito humana, diante daquilo que a gente considera como vitória ou como chegar numa realização plena. Mas às vezes a gente vive essa situação de busca pela vitória como uma prisão. No mundo tão competitivo que a gente está, a gente falar em derrota causa sim um estranhamento. Mas não é a derrota pela derrota, e sim a gente reconhecer que determinadas situações na nossa vida que aparentemente deram errado, nos encaminharam para viver algo diferente, fortalecidas depois de passarem um momento de fragilidade, um momento, não só a doença própria, a própria doença, mas a doença de um ente querido. A gente percebe aí que mesmo nessas situações de fragilidade, de dor, a gente sim tem uma potencialidade para transformar aquilo em algo de bom para a nossa existência. Isso é vitória aos olhos de Deus, né? Porque o próprio Senhor atravessou a cruz e ele não ficou na cruz, mas a cruz ensinou que é preciso, de fato, enfrentar essas situações adversas para a gente conseguir aquilo que é vitória, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Padre, conta para nós como que surgiu a ideia, como que Deus tocou o coração do senhor de transformar tudo isso em palavras, em frases, para escrever um livro. O senhor percebe que as pessoas estão precisando entender melhor as dificuldades da vida? Na verdade, a ideia desse livro, ela nasceu no meu coração há uns 3 anos atrás. Mas depois eu acabei também passando por uma grande derrota na minha vida, que foi a perda da minha mãe. E quando eu entrei nesse luto, de fato, eu me esvaziei, né? Eu não conseguia mais escrever. Eu passei por um momento muito complicado que eu considerava, naquele momento do meu luto, como uma derrota. Mas depois Deus abriu os meus olhos. E eu trouxe esse título justamente nesse momento de pandemia, em que tantas pessoas estão lamentando perdas, esses fracassos. Então, é trazer essa possibilidade da gente sim passar por esse deserto, mas aprender com esse deserto
e perceber que tudo pode ser ensinamento, tudo pode nos conduzir a um amadurecimento, tudo pode nos fortalecer. A ideia do livro é justamente essa: perceber que a derrota ela pode ser vitória, desde que a gente abra os olhos da fé e da esperança e perceba a mão de Deus guiando a nossa história e a história da humanidade. Essa praticamente é a intenção desse livro nesse tempo que nós estamos vivendo. Padre, conta pra gente onde as pessoas podem encontrar o livro do senhor, onde elas podem também te encontrar nas redes sociais para conhecer um pouco mais do senhor, para compartilhar aí experiências, conhecimentos. Legal. Talvez as pessoas não associem o meu nome a outra obra que me tornou bastante conhecido, que é uma novena não de 9 dias, mas de 9 meses. A novena 9 meses com Maria, que é bastante conhecida em todo o Brasil. Então, você que está nos assistindo e conhece a novena, eu sou autor também da novena. Eu tenho mais de 20 livros escritos. Esse livro, então, e os outros livros que eu escrevi, eles podem ser encontrados em qualquer livraria. Você pode entrar numa livraria tanto católica quanto numa livraria secular, e se lá não tiver os livros do Padre Luiz Erlim ou da editora Ave Maria, é só encomendar. Porque a editora, como é uma editora grande, atende todo o Brasil, é fácil para uma livraria fazer o pedido. E se você quiser, também você pode entrar numa plataforma digital, inclusive no site da própria editora, www.avemaria.com.br. E eu estou no Instagram, e o meu nome no Instagram é @padre Luiz, com S, e Erlim, com N. E aí a gente pode conversar também, trocar algumas ideias, e você vê também as publicações que eu faço diariamente para que a gente se engrandeça, para que a gente possa crescer espiritualmente aos olhos de Deus. Padre Luiz Erlim, que participou aqui com a gente, muito obrigada pela participação, obrigada pelas palavras, foi um prazer receber o senhor aqui na TV Pai Eterno. Amém. Essa é a capa do livro, tá? Para quem for procurar o livro, tanto na livraria, quanto também em algum site, nada de forma online. Um brinde ao fracasso, a derrota pode ser vitória. E às vezes, mais do que vitória, é um verdadeiro livramento de Deus. Com certeza. Muito obrigada. Fica com Deus, Padre. Amém. Vocês também. Minha bênção a todos.